Senhor, também agora entregando meu filho na tua mão, agora que a gente tenha a sua palavra, Senhor. Fala conosco. Amém, irmãos? Podemos sentar? Obrigado. Pai do Senhor, irmãos. Abra suas Bíblias comigo em Romanos, capítulo 11, versículo 1. Romanos, capítulo 11, versículo 1. Desde já eu agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade. Agradeço ao pastor Mário pelo convite. E eu conto com os irmãos, porque hoje vamos fazer muito uso da Bíblia. Vamos ver várias passagens bíblicas aqui. Então eu conto, como sempre, com a ajuda dos irmãos para a gente estudarmos juntos a palavra do Senhor. Amém? Eu quero ler apenas o versículo 1, que diz assim: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. A igreja pode se assentar, amém? Irmãos, Paulo inicia o capítulo 11 de Romanos fazendo a seguinte pergunta: porventura rejeitou Deus o seu povo? E essa pergunta é uma pergunta retórica, porque ele próprio vai responder essa pergunta. E a resposta para essa pergunta é: de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Que Paulo está dizendo aqui que Deus, ao incluir um povo no seu plano de salvação, ele não abriu mão de outro povo. Vou repetir. Deus, quando ele incluiu um povo, nesse caso os gentios, ele não excluiu um outro povo, no caso Israel. Pedro, ele também teve a mesma percepção. Quando a gente vai analisar ali Atos capítulo 10, a Bíblia vai dizer que Pedro foi na casa do centurião Cornélio. E daí, quando ele estava reunido ali com aquela família do centurião, uma família de gentios, Pedro pregou a palavra de Deus para aquela família, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aquela família. Então Pedro percebeu que a salvação não era restrita apenas ao povo de Israel, mas também era para os gentios. E Paulo segue a mesma linha de raciocínio. Lá em Efésios, o próprio apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3, versículo 6. Essa passagem eu vou ler, mas nas próximas eu já conto com a ajuda dos irmãos. Em Efésios 3, versículo 6, Paulo vai dizer: a saber que os gentios são cordeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que os gentios são herdeiros da promessa, assim como o povo israelita. E que agora os gentios também fazem parte do corpo de Cristo. Que os gentios agora também farão parte da igreja do Senhor. Então, irmãos, Deus, ao incluir os gentios no plano salvífico, ele não abriu mão de Israel. É sobre isso que nós iremos trabalhar aqui nessa noite. E eu sempre costumo dizer, fazendo uso da parábola do filho pródigo, que quando aquele filho retornou e o filho mais velho ficou bravo, chateado, ficou fora de casa, aquele pai, ele não queria trocar um filho pelo outro. Na verdade, ele queria ter os dois para si. Então ele foi ali fora e explicou para o seu filho: olha, tudo o que é meu é seu, a herança que eu tenho também é para ti. Então o pai ali teve aquela preocupação de ter em sua casa os dois filhos. E o que nós vamos estudar aqui nessa noite não é diferente. Deus quer os dois povos,
seja os gentios, seja os judeus. Alguém pode abrir em Efésios capítulo 2? Irmãos, fiquem atentos que hoje nós vamos fazer bastante uso da palavra. Efésios 2, quem achou pode ler do versículo 11 ao 19, fazendo um favor. Portanto, lembrai-vos de que vós, todo o tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E naquele tempo estáveis em Cristo. Irmã, é Efésios 2? Versículo 11 em diante? Agora 12. Amém, então para continuar. E naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus nos mundos. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pensando em Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus no corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. Irmãos, então Paulo vai dizer agora em sua carta aos Efésios que ele nos uniu, ele uniu os dois povos. E eu quero destacar aqui alguns versículos, como por exemplo o versículo 13, aonde ele vai dizer: mas agora em Cristo, vós que estavam longe, agora estáis pertos. E no versículo 14 ele vai dizer: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. É interessante Paulo falar acerca dessa parede que separava os povos, porque quando a gente pega ali a maquete do templo de Jerusalém, a gente percebe que ali havia vários pátios, e um pátio era destinado ao gentio, outro era destinado às mulheres, e havia vários muros que separavam um povo do outro. Então agora Paulo está dizendo que não há mais essa barreira, não há mais essa separação. Nós todos somos um só povo quando cremos em Jesus Cristo. Versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. Então Deus pôs fim às inimizades. Aquela inimizade que havia entre judeu e gentil acabou. Aquela inimizade que havia entre judeus e samaritanos também acabou. Versículo 18, Paulo vai dizer assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Isso aqui é interessante, irmãos, porque vale também para os judeus, porque antes quem podia adentrar no Santo dos Santos era somente o sumo sacerdote, mais precisamente um homem que viesse da linhagem de Levi e mais precisamente que viesse da descendência de Arão. Então agora, quando ele diz que não há mais barreira, não há mais nada que impeça de se chegar até a Deus, isso vale tanto para os gentios, como também para os judeus que vinham de outras tribos. E no versículo 19 ele vai dizer assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Ou seja, nós gentios já não somos mais estrangeiros, já não somos mais forasteiros, nem imigrantes, mas nós somos a família de Deus, nós somos também chamados de santos. E alguém pode abrir em Romanos capítulo 10 e ler o versículo 12 e 13, fazendo favor?
Romanos 10, versículo 12 e 13. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo continua enfatizando num outro capítulo, também em Romanos, já não há mais diferença entre judeu e grego, já não há mais diferença entre judeu e gentios, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, a partir de agora, será salvo. E é curioso, irmãos, porque desde o Antigo Testamento, Deus já dava sinais de que tinha um plano de salvação também para os gentios. E também Deus já dava pistas, já dava sinais no Novo Testamento que ele também tinha um plano de salvação para os gentios, mais precisamente no tempo de Jesus, mais precisamente com o próprio Senhor Jesus. Vamos analisar? Vamos começar com o Antigo Testamento. Eu vou fazer uso aqui de uma passagem do Novo Testamento, mas que fará alusão ao Antigo Testamento. Romanos 9. Alguém poderia ler o versículo 24 e 25? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Então olha que interessante, Paulo aqui está fazendo referência ao profeta Oséias do Antigo Testamento. E o profeta Oséias já dizia: chamarei meu povo ao que não era meu povo, se referindo aos gentios, e amada a que não era amada. Vamos ver uma outra referência? Atos 15, quem pode ler o versículo 16 e 17? Atos 15, versículo 16 e 17. Quem achou pode ler. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Então, o médico Lucas está fazendo referência aqui ao profeta Amós, lá do Antigo Testamento. Eu não vou pedir para ler para nós ganharmos tempo, mas essa referência faz alusão a Amós 9, para quem quiser anotar aí, versículo 11 e 12. Aqui já dizia que os homens buscarão ao Senhor, inclusive os gentios. Então, Deus já dava sinais desde o Antigo Testamento que haveria de salvar também os gentios. E no Novo Testamento não é diferente. Por exemplo, houve uma certa vez que Jesus estava caminhando e um certo centurião, um gentil, ele enviou alguns homens para ir até Jesus pedir a cura de um dos seus servos. E Jesus então disse: tudo bem, vamos lá então na sua casa. Quando o centurião tomou conhecimento disso, ele enviou outros homens para irem até Jesus, e ele disse: Senhor, não se dê o trabalho de ir até a minha casa, eu sou um homem de autoridade como o Senhor. Se eu falo para um servo meu ir, ele vai, se eu falo para ele vir, ele vem. Então eu creio que basta uma palavra sua, da onde o Senhor aí estiver, que o milagre vai chegar lá no meu servo, aonde ele estiver. E daí Jesus, olhando para aquela multidão, disse: nem em Israel eu vi alguém com tanta fé. E olha que nós estamos nos referindo a um gentil. E o milagre então chegou na casa daquele centurião. Um outro exemplo: certa vez uma mulher cananeia veio procurar Jesus porque a sua filha estava endemoniada, e ela clamando a Jesus, Jesus respondeu para ela: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porém, aquela mulher continuou clamando, continuou buscando ao Senhor, e Jesus então vai dizer para ela: não é justo eu tirar do pão dos filhos
e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher não se vitimizou, não se deu por vencida. Ela vai dizer para Jesus: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, vendo a fé daquela mulher, então ele repreendeu o mal que estava sobre a sua filha, e a sua filha ficou curada, a sua filha ficou liberta. E o terceiro exemplo que eu trago aqui, e talvez esse seja o mais claro em relação a isso, é quando Jesus foi até a cidade de Gadara. E Gadara ficava fora das fronteiras de Israel, fazia fronteira ali com a Galileia. E ali apareceu um homem endemoniado, e então Jesus expulsou o demônio daquele homem, e aquele homem sentiu o desejo, o anseio de seguir Jesus. Ele queria caminhar com Jesus, e Jesus falou para ele: não, fique aqui pregando as coisas que Deus tem feito na sua vida para o povo dessa região. Ou seja, Jesus praticamente ele levantou ali um missionário para divulgar o que Deus tinha feito na vida daquele homem. E que sentido isso faria se não fosse para salvar os gentios? Lembrando que ali Jesus estava fora do território de Israel, e lembrando que ali era um povo estrangeiro. Então, ao longo de toda a história da humanidade, Deus sempre vinha dando sinais de que os gentios também faziam parte do plano da salvação. Os judeus, por sua vez, se consideravam superiores aos gentios, consideravam superiores aos samaritanos. Tanto é que a gente estudou aqui na escola dominical no trimestre passado, que demorou para eles entenderem que o ID de Jesus também valia para os confins da terra. Eles estavam com a mente limitada, só pregando dentro de Israel, só pregando para os judeus. Então eles tinham essa mente limitada. E os judeus tinham esse complexo de superioridade. Exemplo: certa vez Jesus queria ir para Jerusalém, e ele, para ganhar tempo, queria passar ali numa aldeia de samaritanos. E os samaritanos também não ficavam atrás, sabendo que eles eram judeus, sabendo que eles queriam ir para Jerusalém, não permitiu que Jesus e os apóstolos passassem por ali. Então Tiago e João vai dizer assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que venha fogo do céu e consuma os samaritanos? Jesus vai dizer: não, porque eu não vim para destruir as almas, mas eu vim para salvá-las. E daí eu pergunto para os irmãos: será que os judeus, será que os apóstolos teriam a mesma falta de paciência que eles tiveram com os samaritanos, se fosse com um outro judeu? Um outro exemplo: certa vez os apóstolos chegaram até Jesus e disseram: Senhor, nós impedimos que um homem expulsasse demônios, porque ele não anda com a gente, ele não está aqui com a gente no nosso dia a dia. E Jesus vai dizer assim para eles: olha, não os impeçais, porque quem não é contra nós é por nós. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês não sabem o que estão fazendo, porque a seara é grande, são poucos os trabalhadores. A gente vai precisar de reforço, a gente vai precisar de mais gente para essa obra. Então, Jesus estava dizendo: quem não é contra nós é por nós. E o curioso, a Bíblia não relata onde que isso se passou, não relata se era um judeu ou um gentio, mas se fosse um gentio que estivesse expulsando demônio, era mais um motivo para eles se considerarem superiores, a ponto de barrar um gentio de fazer a obra do Senhor. Mas seja como for, a lição que fica aqui é que os judeus tinham uma mente limitada ainda acerca da obra do Senhor. Então, o que eu concluo aqui, nesse versículo 1 de Romanos? Eu concluo duas coisas, e eu desde já peço para alguém abrir em Efésios capítulo 1, e alguém abra novamente em Romanos 9. Primeiro, desde o princípio, os gentios estavam no plano de salvação. Quem achou Efésios 1, por favor, leia o versículo 4 e 5. Assim como nos escolheu
nele antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Pode ler o 5, por favor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém. Então Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Tem gente que acha que Deus criou um plano B. Já que os israelitas não quiseram, vou pegar aqui os gentios. Não. Desde a fundação do mundo, nós já estávamos no plano de Deus. Tem gente que acha que com o passar dos anos da humanidade, Deus mudou os seus planos. Não. Aqui nessa passagem, a gente vê que Deus já tinha um plano para todos nós desde a fundação do mundo. E a segunda conclusão que eu chego, não é porque é judeu que é filho, não é porque é judeu que é salvo, assim como não é porque não é judeu que está condenado, não é porque não é judeu que não é filho. Quem achou Romanos 9, leia o versículo 6 ao 8, fazendo favor. Romanos 9, do 6 ao 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por ser descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. 8 também? Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Amém. Então, irmãos, não é pelo fato da pessoa ser judeu que já está salvo, assim como não é pelo fato da pessoa ser gentil que está condenado. Então, irmãos, feito essa introdução, eu gostaria de poder analisar versículo por versículo de Romanos capítulo 11, vamos voltar ali para Romanos capítulo 11, e vamos comentar mais detalhado sobre esse assunto que foi falado aqui inicialmente. Eu não sei se vai ser possível comentar todos os versículos por conta do horário, mas vamos até onde o Senhor permitir. Amém? Quem pode ler o versículo 2 de Romanos 11? Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo... Amém. Antes da gente falar sobre Elias, eu só quero fazer um breve comentário aqui nesse versículo, que diz assim: Deus não rejeitou o seu povo. Aqui, obviamente, povo significa Israel. Deus não rejeitou Israel, que antes conheceu. Porque, lembrando, nós estamos falando agora da inclusão dos gentios. Alguém pode ler do versículo 3 ao 5, fazendo favor. O que ele vai falar sobre Elias agora? Senhor, mataram teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que me diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. É o 5? Isso. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Paulo está dizendo assim, que assim como nos tempos de Elias havia os remanescentes, no tempo de Paulo também havia os remanescentes. Assim como em qualquer geração, inclusive a nossa, há os remanescentes. O que seriam esses remanescentes? Seriam os judeus que se converteram ao cristianismo, seriam os judeus que aceitaram Jesus como o Messias. Por exemplo, voltando lá em Elias, devido àquela perseguição que estava havendo ali na época, devido ao grau de idolatria que estava havendo ali, Elias achou que era o único que tinha sobrado, e vai dizer: Deus, só sobrou eu, não tem mais ninguém. E daí Deus vai falar para Elias: calma lá, Elias, ainda há 7.000 homens que não se corromperam, ainda há 7.000 homens que não se dobraram a Baal.
Então ainda há os remanescentes. E nos tempos do apóstolo Paulo também não era diferente. Pedro, em 2 pregações, ele converteu para Cristo 8.000 almas. E haviam outros judeus que estavam se convertendo a Cristo. Era Paulo, era Pedro, era Barnabé, como tantos outros. E nos dias de hoje não é diferente. Embora em Israel, em grande maioria, os judeus são judaizantes, muitos deles não reconheceram Cristo como sendo o Messias, não reconheceram Jesus como sendo o Messias, sempre vai haver aquele judeu que reconheceu e serve a Cristo. Então é por isso que aqui está falando sobre os remanescentes. Versículo 6, quem pode ler? Romanos 11:6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se, porém, é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Amém. Irmãos, Paulo aqui está dizendo que a salvação se dá mediante a graça e não mediante as obras. Se fosse mediante as obras, o mérito seria nosso e não de Jesus. Seria por esforço nosso. Mas como a salvação se dá mediante a graça, então o mérito é de Jesus, devido à sua morte ali na cruz. Amém? Então, irmãos, a salvação não se dá mediante as obras. A salvação não se dá mediante a circuncisão. Em Atos ali capítulo 15, haviam aquelas pessoas que se converteram a Cristo, mas acreditavam que era necessário fazer alguma obra, algum ato para ser salvo. Então, a igreja ali de Jerusalém faz ali uma assembleia, faz ali um concílio, e eles vão discutir se vão exigir dos gentios que haja circuncisão ou não. Mas muitos deles falaram: olha, se a gente aprovar isso, então a partir de agora a salvação não se dá mediante a graça mais, se dá mediante as obras. E então, como os irmãos já sabem, não se exigiu ali dos gentios que eles circuncidassem. Então a salvação não se dá mediante as obras, assim como a salvação não se dá mediante ao batismo nas águas. Tem igrejas por aí que correm para batizar alguém, ou batiza criança, porque acredita que se a pessoa morrer, só pelo fato de não ter batizado nas águas, ela vai para o inferno. Isso daí é um erro. É lógico que a pessoa que aceita Jesus, uma coisa acaba puxando a outra. Ela vai querer se preparar para batizar. Mas e quando não há um tempo hábil para isso? E quando a pessoa morre precocemente? Mesmo assim, mesmo que ela não tenha sido batizada nas águas, ela adquire a salvação porque ela crê em Jesus. Foi o que aconteceu ali com o ladrão da cruz. Ele não teve tempo de batizar nas águas, mas o Senhor garantiu que naquele dia ele estaria no paraíso. Então a salvação se dá pela graça, não mediante as obras. E tem igrejas por aí que acreditam que é necessário guardar o sábado para ser salvo. Mas Tiago vai dizer que aquele que guarda todos os mandamentos, mas tropeça num só mandamento, ele já tropeçou em toda a lei. E a Bíblia também diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Resumindo, é impossível alguém se salvar mediante as obras. Vou repetir, é impossível alguém se salvar mediante as obras. Só há uma possibilidade, só há uma chance de ser salvo se for pela graça. E essa chance é Jesus. E essa possibilidade é Jesus. Amém? Versículo 7. Quem pode ler o versículo 7? Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Israel buscava a justiça de Deus, porém embasada nas obras da lei, enquanto que nós
buscamos através da fé em Cristo. Só é um detalhe, e que detalhe? É Cristo. É isso que falta para os judeus judaizantes. Porém, Paulo vai dizer que esse endurecimento espiritual, ele é permissão de Deus. Ele é da vontade permissiva de Deus sobre o povo de Israel. E nos próximos versículos aqui, Paulo vai falar sobre essa questão. Alguém pode ler do versículo 8 ao 10, fazendo um favor? Como está escrito, Deus me deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi disse que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Isso, amém. Irmãos, Paulo aqui, ele vai citar 3 referências do Antigo Testamento. Um se referindo ao salmista Davi, o outro se referindo ao profeta Isaías, e o outro que é uma fala de Moisés. Aqui, por exemplo, Moisés disse acerca do povo: Deus lhe deu espírito, porém eles continuam num profundo sono. Deus lhe deu olhos, porém eles não veem. Deus lhe deu ouvido, porém eles não ouvem. Ou seja, era um povo de coração duro. Porém, Paulo enxerga em tudo isso o plano de Deus para que a graça alcançasse também os gentios, para que a graça alcançasse a todos nós. Amém? Versículo 11, quem achou pode ler. Alguém pode ler, Romanos 11, 11. Novamente perguntou: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Amém. Acerca dos ciúmes eu vou comentar uns 2 versículos mais abaixo, mas aqui Paulo está dizendo que o povo de Israel tropeçou, mas não ficarão prostrados para sempre. Então, assim como alguém quando tropeça na rua ou em algum lugar, essa pessoa rapidamente procura se levantar, Israel tropeçou, mas vai chegar um momento em que eles vão se reerguer novamente. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Quem está de pé, olhe para que não caia. Quem está de pé, ore para que não caia. E Israel acabou caindo, acabou tropeçando. Porém, mais uma vez torna a frisar, o apóstolo Paulo, ele consegue enxergar pontos positivos nessa queda de Israel. E o ponto positivo que ele levanta aqui é a salvação dos gentios. Israel, ao longo dos anos, irmãos, eles deram muito ouvido a pessoas erradas. Ouviram fariseus, ouviram saduceus, ouviram falsos profetas, ouviram falsos líderes espirituais, ouviram reis que governaram longe da presença do Senhor, e o verdadeiro rei, que é Jesus, eles não ouviram, não reconheceram, e pior, o rejeitou. Então Israel hoje ele paga um preço por ter dado ouvido a pessoas erradas e não ter enxergado que Cristo é o verdadeiro Salvador. Amém? Versículo 12, quem pode ler? Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Amém. Alguém abra Zacarias capítulo 14, vamos ler 2 versículos. Paulo continua aqui enfatizando que a queda de Israel trouxe benefícios para o mundo,
E se com a queda de Israel trouxe benefícios para o mundo, o que não será quando Israel se reerguer novamente? O que não será quando Israel se colocar de pé novamente? Quem achou Zacarias 14, leia o versículo 16 e 17, fazendo favor. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se algum das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos não virá sobre ela a chuva. Amém. Irmãos, ao fazer um tratado de paz e ver esse tratado sendo quebrado após 3 anos e meio, Israel, ele vai perceber, ele vai descobrir que ele fez um acordo com o anticristo. E a partir desse momento, eles serão perseguidos de uma forma tão grande como nunca se viu. O nazismo será a fichinha perto desse grande dia. O general Tito, no ano 70, que também perseguiu Israel, será fichinha perto do anticristo. Qualquer evento que venha ainda acontecer de negativo, de ruim com o povo de Israel, ou que já ocorreu na história, será fichinha perto da grande tribulação. E então Israel vai começar a ser atacado, morto, muitos vão morrer, a ponto deles quase serem dizimados, e eles vão ficar cercados, e quando eles estiverem próximos de morrer por completo, a Bíblia vai dizer que eles vão clamar ao Senhor, e vai ser um clamor tão forte, tão verdadeiro, que vai chegar até os ouvidos do Senhor, vai ser um clamor tão sincero, que aí Jesus vem. Jesus vai vir sobre as nuvens, e quando ele tocar ali os pés no Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que aquele monte vai se fundir em 2, vai ter uma fenda entre o monte, e aquele monte vai se repartir em 2. E então Jesus virá da forma como muitos judeus acreditavam que ele viria da primeira vez, como um guerreiro para livrar Israel das mãos dos inimigos, para livrar Israel da mão das nações inimigas. Porém, a gente bem sabe que Jesus, na sua primeira vinda, ele veio para livrar os homens das amarras do pecado. E então, Jesus vai descer ali no Monte das Oliveiras, vai se dar ali a batalha do Armagedon, Israel vai sair dali vitorioso, e vai se dar o início ao período que nós chamamos de milenial, período milenar. Israel voltará a ser nação de primeiro mundo, Israel vai voltar a ser referência para o mundo, Jerusalém vai ser a capital do mundo, e daí entra o que Zacarias aqui diz: uma vez por ano, todos os povos, todos, de todos os lugares, terão que ir até Jerusalém para adorar ao Senhor. E mais, aquela família que não foi em Jerusalém para adorar, a Bíblia diz que não virá chuva sobre ela. E mais, para quem continuar lendo ali, aí Zacarias 14, depois os irmãos leiam em casa, aqueles que não forem até Jerusalém para adorar o Senhor, vai vir praga sobre essa família. Então, irmãos, Israel vai voltar a ser o centro das atenções novamente. Eu fico vendo tudo que acontece aí com Israel ultimamente, inclusive acontece bastante coisa, e eu fico vendo pessoas que fingem torcer para Israel, mas que na verdade são contra. Tem alguns que já são declarados contra Israel, a gente às vezes vê alguns comentários ali no YouTube, tem muita gente que é declaradamente contra Israel. Isso eu já espero do mundo, isso eu já espero do ímpio, mas o que me causa estranheza é ver cristão contra Israel. Eu fico por entender como é que tem pessoas que leem a Bíblia
constantemente, vai na igreja quase todo final de semana, e daí torce para Israel. Pelo menos eu acredito que quando alguém está lendo a Bíblia, está torcendo para Israel, e no dia a dia está torcendo contra. Eu fico por entender como isso é possível, como isso pode acontecer, como é que a pessoa consegue conciliar essas duas coisas. E daí alguém pode dizer assim: irmão Roger, mas eles negaram a Jesus, todo castigo é pouco. Mas esses países que hoje afrontam Israel, o Hamas não é um país, mas é ali da Palestina, o Irã, que hoje é o maior inimigo de Israel, que moral que essas nações têm para querer ensinar algo para o povo de Israel? Nações essas muçulmanas, nações essas que servem a Alá, nações essas que têm como líder Maomé. Que moral que essas nações têm para querer ensinar algo para o povo de Israel? Então, irmãos, isso me causa muita estranheza. Inclusive, eu até lembrei de uma passagem de Davi, quando Deus disse assim para Davi: Davi, escolhe um castigo para o povo, porque eu vou castigar Israel. E daí dentre as opções tinha, pelo menos duas: o anjo do Senhor castigar Israel, vindo matando um monte de hebreu, ou então o inimigo de Israel vindo matar vários hebreus. E Davi, eu pelo menos penso igual a Davi nessa questão, ele vai dizer: olha que venha o anjo do Senhor para nos destruir, porque pelo menos em ti há misericórdia, nos nossos inimigos não há misericórdia. E essa então foi a escolha de Davi para o castigo que viria sobre Israel. E daí eu fico por entender como é que um irmão consegue conciliar aquela passagem que diz, quando Deus fala para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Como é que pode um cristão torcer contra Israel e ao mesmo tempo estar abençoando Israel? Como é que a pessoa consegue conciliar isso? É meio complicado. Então a conclusão que eu chego disso, irmãos, é que às vezes o ímpio tem mais clareza daquilo que ele quer do que o crente. Eu vou repetir: às vezes o ímpio tem mais clareza do que ele quer do que o crente. E eu vou dar aqui 2 exemplos. Primeiro, se você pergunta para um satanista, para um ateu, para uma feminista, para um progressista, pergunta para vários tipos de pessoas, para quem é militante LGBT, de que lado que eles estão, em sua grande maioria, eles vão dizer: estamos contra Israel. Saiu um áudio vazado ontem ou antes de ontem, de uma jornalista da Globo, amaldiçoando o primeiro-ministro de Israel, quando ele ali citava heróis de Israel, como Davi, por exemplo. Eu não sei se os irmãos viram esse discurso dele, e ela amaldiçoou, falando alguma coisa, que o diabo tal, e aí quando ela viu que o microfone estava ligado, desligaram. Então, se você pergunta para a Globo, ou para os jornalistas da Globo, de que lado que eles estão, eles vão falar que é contra Israel. Se você perguntar para o diabo se ele está a favor ou contra as vitórias de Israel, ele vai dizer que é contra Israel. E daí a gente vai perguntar para alguns sabichão aí cristão, que se diz cristão, e ele vai dizer que também é contra o povo de Israel. É estranho isso, é incoerente. Com licença, eu não sei se os irmãos já ouviram falar, mas eu já ouvi, até não cabe, né, a gente julgar, mas na verdade tem que ser dito. Você é a boca de Deus, viu? É o que o irmão está falando. Eu já ouvi cristão, até nas redes sociais, perto da gente também, falar mal de Israel, falar que lá é uma terra amaldiçoada, dizer: mas que Deus é esse que nós temos? Por que ele não entra com providência? Mas tem algum mistério, não é possível. Falando mal do povo de Israel, falando que lá é uma terra amaldiçoada, e de Jerusalém,
Então, irmãos, eu também estou relatando isso porque eu também testemunhei. E o segundo exemplo, eu não quero aqui ensinar os irmãos como a votar. Eu não me importo qual foi a decisão dos irmãos, porque já passou também. Mas eu vou constatar um fato aqui. Na noite em que o Lula ganhou para presidente, eu vi alguns cristãos comemorando e também eu vi alguns presidiários dentro do presídio comemorando a vitória do presidente. E aí eu me perguntei, mas como pode dois grupos distintos, praticamente totalmente distintos, comemorarem a vitória de uma mesma pessoa? Alguém aí está meio perdido, alguém aí não está muito claro nas suas decisões. É igual o filho mais velho lá da parábola do filho pródigo, está perdido dentro da casa do pai. Passado 3 anos do governo de Lula, vou fazer aqui uma pergunta retórica, não precisa me responder. Será que esse presidente tem governado mais para os criminosos ou para os cristãos? Será que a criminalidade diminuiu? Será que a impunidade acabou? Será que a perseguição religiosa diminuiu? Fica aí para os irmãos meditarem. Então, às vezes, o ímpio tem mais clareza do que ele quer do que o crente. Mas é como diz a palavra de Deus: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Irmãos, para finalizar esse versículo 12, eu quero dizer mais uma coisa. Eu sei que a salvação é individual. Se eu permanecer em Cristo, eu estou salvo. Assim como se você permanecer em Cristo, você está salvo. Você. Porém, eu amo a minha nação. Eu acredito que todos aqui amam também. Não estou falando aqui dos políticos, não estou falando aqui da corrupção, mas estou falando do país bonito e maravilhoso que Deus nos deu, que é o Brasil. A sua beleza, as suas florestas e tudo mais. Então, eu fico triste ao saber que, se hoje fosse dado início à grande tribulação, o Brasil seria um dos inimigos que iriam oprimir Israel. E a Bíblia vai dizer que muitas nações se levantarão contra Israel e são poucas que lhe darão suporte. Então eu fico triste, primeiro, que eu não gostaria de ver minha nação contra Israel. E segundo, porque a gente já sabe o desfecho de quem se levantar contra Israel, porque a Bíblia já deu um spoiler do que vai acontecer. Serão derrotados. E então, só para os irmãos terem uma ideia, se vocês pesquisarem no Google aí, alguns meses atrás, Israel considerou o Lula uma persona non grata por falar tantas coisas mentirosas acerca de Israel, por fazer ataques mentirosos com suas palavras contra Israel. E não é só com palavras, porque sempre quando é possível, ele também financia o Irã, que é um dos maiores inimigos atuais de Israel. Então, é muito triste saber que, se hoje iniciasse a grande tribulação, a nossa nação seria um dos inimigos de Israel. E, irmãos, nós estaremos lá para contemplar, porque o período milenial já é um período em que a igreja, aqueles que morreram em Cristo, já terão seus corpos transformados, já terão sido ressuscitados. Amém? Seguindo adiante, quem pode ler o versículo 13 e 14 agora, de Romanos 11? Porque convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação e da minha carne e salvar alguns deles. Amém. Alguém abra Romanos 10.
Romanos 10, só voltar um capítulo aí. Paulo agora vai voltar a falar sobre os ciúmes que ele procura gerar no povo de Israel, para que isso venha, quem sabe, gerar arrependimento no povo de Israel, para que eles possam olhar e dizer: nossa, os gentios estão adorando um Deus que a princípio era nosso, e Deus tem feito grandes coisas no meio deles, eu quero voltar a servir a esse Deus. Mas esse termo, gerar ciúmes, não é algo particular que iniciou com Paulo. Já lá no passado, esse termo também foi usado. Quem achou Romanos 10, pode ler o versículo 19 a 21. Novamente perguntou: será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. 20. Isso, pode ler, 20 e 21. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Amém. Paulo de novo vai fazer citações do Antigo Testamento para reforçar essa questão do ciúme. E ele vai e cita uma passagem de Moisés, onde Moisés é usado por Deus para dizer: e eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, ou seja, com os gentios que viriam a adorar o verdadeiro Deus. Versículo 15 de Romanos 11, alguém pode ler? Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Irmãos, então, de novo, a rejeição pelo Messias reconciliou o mundo. O que não será quando Israel se reerguer, quando ele se levantar, quando ele aceitar Jesus como sendo o seu verdadeiro Senhor? Então, esse versículo casa com o que foi falado no versículo 12. Então, vamos seguir adiante, porque já comentamos bastante sobre essa queda de Israel. Versículo 16 e 17. Se as primícias são santas, também a massa é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Irmãos, aqui Paulo vai usar alguns versículos para falar da oliveira, e aqui ele vai fazer distinção mais uma vez entre judeus e gentios. Os judeus ele vai chamar de oliveira cultivada, já os gentios ele vai chamar de oliveira brava. Então ele inicia dizendo que nós, oliveira brava, fomos enxertados na oliveira cultivada, que é Israel, e para isso alguns foram quebrados, para que nós pudéssemos ser enxertados nessa oliveira. Alguns ramos naturais foram removidos, e esses ramos naturais são alguns judeus que não se converteram a Cristo. Antes de dar prosseguimento aqui, só fazer abrir um parênteses aqui, porque estudando um pouco sobre a oliveira brava, tem duas curiosidades aqui que me chamou a atenção. Primeiro, que é dito que a oliveira brava possui azeitonas menores do que as oliveiras cultivadas, e consequentemente o teor do óleo é menor do que da oliveira cultivada. Então é interessante isso. E um outro detalhe,
é que as oliveiras bravas, que Paulo se refere aos gentios, são comestíveis apenas para algumas aves, mas não é o foco para o consumo humano. Ou seja, esse azeite, essa azeitona que a gente vê aí nos mercados, com certeza são oriundas da oliveira cultivada, porque são maiores e produzem mais óleo de azeite. Também, então, ou seja, não é muito produtivo, não é muito rentável alguém ter plantação de oliveira brava, por conta dessas características da oliveira brava. Achei interessante, inclusive, dar uma mensagem em cima disso. Voltando a falar sobre Romanos 11, alguém leia o versículo 18 e 19, fazendo favor. Não te glories contra os ramos, pois, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Amém. Irmãos, Paulo está dizendo para a gente não se vangloriar, não se exaltar, por hoje nós estarmos na oliveira, enquanto parte de Israel foi removido da oliveira, porque ele ainda vai dizer, quem te sustenta é Deus, e não o contrário, não é nós que sustentamos Deus, é Deus que nos sustenta. Então devemos ter a humildade para estarmos na oliveira cultivada. Versículo 20, quem pode ler? Versículo 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firme, não te ensoberbeças, mas tem. Então Paulo vai continuar dizendo que eles foram quebrados por conta da incredulidade e nós somos inseridos por conta da fé, mas que nós não venhamos nos exaltar, mas devemos temer a esse Deus. Amém. E ele irá dizer o porquê. Versículo 21, pode ler o versículo 21 agora. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Devemos então temer, irmãos, para sermos poupados, porque se Israel, que é considerado aqui ramo natural, não foi poupado, o que não dirá sobre nós? Se Deus decidir cortar, Ele pode também cortar e lançar fora, se nos envaidecermos. Versículo 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Aqui Paulo começa a falar da bondade e da severidade de Deus, ou seja, vai falar do Deus de amor, mas vai dizer também que Ele é justiça. Aos olhos daqueles que foram inseridos, enxertados na oliveira, Deus é bondoso, mas aos olhos daqueles que foram cortados, podados, Deus é um Deus severo. Inclusive tem uma outra passagem na Bíblia que usa esse termo severo, que é a parábola dos talentos, quando aquele servo, se referindo ao seu senhor, que faz alusão a Deus, vai dizer, eu bem sei que eras um homem severo. Então o nosso Deus, irmãos, quando é preciso, Ele é severo. Estudando um pouco sobre esse assunto, eu também pude perceber, aprender que às vezes galhos doentes, irmãos, seja por qual motivo for, galhos doentes traz problema para a árvore. Então, se esse galho que está doente não for tratado ou não for lapidado, não for cortado, ele vai acabar interferindo em outros galhos e na árvore por completo. Então, olha que interessante. Aquilo que parece ser um ato severo, muitas das vezes é um ato de bondade para aqueles que permanecem na árvore, para aqueles que permanecem no tronco, para não afetar os demais,
para que os demais não fiquem doentes, contaminados. Então vai lá e corta esse galho, corta esse ramo. Versículo 23 e 24. Estou dando uma corrida aqui, irmãos, mas eu acho que a gente não chega no final, não. Versículo 23 e 24. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural juseiro, e contra a natureza enxertado de boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Paulo vai dizer então que nem tudo está perdido, irmãos. Aquele que foi removido pode ser enxertado novamente. E ele vai dizer, em outras palavras, para Deus não é impossível, porque se ele conseguiu enxertar alguém, um galho que pertence a uma oliveira brava, para ele enxertar novamente um ramo natural, um galho de uma oliveira natural, cultivada, para Deus é tranquilo, é muito fácil. Então, tudo é possível quando se busca o Senhor. É como diz aquela passagem bíblica: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra. Isso vale para qualquer povo, inclusive para Israel. Se eles voltarem a buscar ao Senhor, a reconhecer a Jesus como sendo o verdadeiro Deus, Deus pode enxertá-los novamente na oliveira cultivada. Versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amém. Eu entendo duas coisas aqui acerca dessa frase: endurecimento em parte sobre Israel. A primeira é que, por que é em parte? Não é todo Israel que está no judaísmo. Existem aqueles, como já foi falado aqui no início, que se converteu a Cristo. Existem aqueles judeus que se converteram a Cristo. Mas a outra coisa que eu também tiro daqui, acerca isso se trata de parte sobre Israel, é no fato de que isso é só uma fase. Isso logo, logo vai passar. Isso não é para sempre. Vai chegar um momento que Israel irá se erguer novamente. Nós só estamos vivendo naquilo que chamamos de a era dos gentios, vamos colocar assim. Antes de passar por diante, alguém abra Romanos 10. Quero fazer um comentário aqui também. Romanos 10, versículo 1 e 2. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Paulo está dizendo aqui que o povo de Israel, eles têm zelo, mas falta entendimento. Ou seja, eles às vezes estão até bem intencionados, mas lhes falta entendimento, lhes falta conhecimento, lhes faltam clareza. É igual o próprio Paulo, quando ele perseguia a igreja de Cristo. Ele acreditava estar fazendo o que era correto, embora ele tinha seus métodos radicais. Ele queria impor através da força a permanência do judaísmo. Ele não aceitava que as pessoas se convertiam a Cristo. Mas é igual aquele ditado popular: de boas intenções o inferno está cheio. Então, existe uma linha tênue entre bem intencionado e cego espiritualmente. Às vezes a pessoa diz tanto que está bem intencionado fazendo algo, mas na verdade ela está cego e acaba sendo um empecilho para a obra do Senhor. Acaba sendo uma pedra de tropeço.
Então, Paulo aqui diz que Israel, eles têm zelo de Deus, mas lhe falta entendimento. Versículo 26 e 27, irmãos. Alguém pode ler? E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as iniquidades. Então, irmãos, só para dizer aqui nesse versículo, que Deus irá tratar com Israel em tempo oportuno. E falando do coletivo, porque o indivíduo ele pode aceitar a Cristo a qualquer momento. Qualquer judeu pode aceitar a Cristo a qualquer momento. Mas falando do coletivo, isso só se dará na grande tribulação, quando a nação irá se unir e vai clamar ao verdadeiro Deus. Versículo 28. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais. Esse versículo é interessante, irmãos, porque ele vai dizer assim, olha, Israel é inimigo nosso por conta do Evangelho, é inimigo nosso por conta do Novo Testamento, é inimigo nosso pelo fato de não crer em Jesus. Em contrapartida, eles são nossos amigos pelo fato deles serem a nação que Deus escolheu para se revelar ao mundo. Eles são os nossos amigos por conta dos seus pais, por conta dos seus patriarcas, por conta de Abraão, Isaac, Jacó, Davi e tantos outros. Então, por um lado, eles são nossos inimigos, por outro lado, eles são os nossos amigos. Versículo 29, estou correndo aqui para finalizar, irmãos, não falta muito não. Versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Irmãos, em outras palavras, Deus não se arrepende. A própria Bíblia vai dizer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Dizer que Deus se arrependeu de ter escolhido Israel é o mesmo que dizer que Deus se arrependeu de ter feito um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, que Deus se arrependeu de ter colocado Davi no trono. Então não faz sentido. Deus não se arrependeu de ter escolhido Israel para ser a nação na qual ele se revelou ao mundo. Pode ler o versículo 30 e 31. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes, Deus, mas agora alcançaste misericórdia, à vista da desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para que, igualmente, eles alcancem misericórdia à vista daquele que vos foi concedido. Irmãos, antes éramos nós os desobedientes, agora são eles. Mas assim como Deus teve paciência conosco, assim como Deus enviou pessoas para pregar para nós, é necessário que a gente tenha paciência com o povo de Israel. E tudo isso Deus permitiu que acontecesse para que ninguém dissesse que a misericórdia do Senhor não os alcançou. A misericórdia do Senhor alcançou a todos, abraçou a todos. A palavra de Deus vai dizer assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim, renovam-se a cada manhã. Amém? Versículo 32. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Irmãos, então nós tivemos o nosso momento de rebeldia. Agora eles estão vivendo esse momento de rebeldia. Então, assim como nós já tivemos do outro lado, é necessário que nós tenhamos empatia agora por esse povo, por essa nação. Que nós não venhamos a fazer como fez Tiago e João ao dizer assim: Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma os israelitas de hoje? Não, de maneira nenhuma, porque ele não veio para destruir as almas, mas ele veio para salvá-las. E para finalizar, alguém pode ler do versículo 33 ao 36. Eu estava
Pode. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Irmãos, eu quero terminar com o último versículo que está lá em Jó 38. Alguém já abra fazendo um favor. Mas Paulo termina esse capítulo adorando a Deus, exaltando o nome do Senhor e também fazendo alguns questionamentos que vai muito de encontro com tudo que foi falado nesse capítulo 11 de Romanos. Ele vai dizer, por exemplo, quem entende a mente do Senhor? Quem conhece a fundo os planos de Deus? Quem pode questionar os seus planos? Quem pode questionar por que Israel está nessa situação? Quem pode questionar por que você está passando por determinadas coisas? Quem pode dar conselhos para Deus, dizer o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve? É isso que Paulo está passando para a igreja ali de Roma. Uma pessoa que chegou próximo disso, de ficar indagando, questionando a Deus, foi Jó. E olha só o que Deus vai falar para Jó. Vamos ver apenas um trechinho. Jó 38, quem achou pode ler do versículo 1 ao 8, para a gente terminar, tá? Do 1 ao 8. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios? Com palavras sem conhecimento. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas alegremente, cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Amém. Irmãos, eu só quero focar no versículo 3 e 4, Deus falando assim para Jó: prepara-te, porque eu te questionarei e tu me responderás. Olha só que responsabilidade. Jó agora vai tentar responder para Deus algumas questões. Eu só vou ler a primeira questão que Deus levanta aqui para Jó. Onde estava tu quando eu lançava os alicerces da terra? Conta-me se é que tens entendimento, ou conta-me se tens inteligência. Então, só com essa primeira pergunta já quebra Jó. Aonde estava Jó quando ele fundou tudo? Às vezes a gente tem um pouco de entendimento, mas esse entendimento ele é ínfimo perto das coisas que o Senhor sabe, porque Ele é conhecedor de tudo. Então é isso que Paulo quer que aqueles irmãos entendam, que Ele é dono de tudo e conhecedor de todas as coisas. Só devemos nós, irmãos, adorar e agradecer a Deus por Ele ter permitido que a gente possa fazer parte dessa oliveira, por nós termos sido enxertados nessa oliveira. E devemos ter em mente que no momento oportuno, Deus irá tratar com Israel. Amém? Agradeço a Deus pela rica oportunidade. Devolvo a palavra para o irmão. Maravilha! Vamos ficar de pé, irmão? Só vamos tirar o pé e passar para a cor. Vai. Maravilha!